Fala aí, galera alvinegra, mais uma vez trazendo conteúdo para vocês acerca do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje nós vamos estar falando aí sobre três assuntos, que é o Botafogo, o único clube brasileiro nas três competições, ou melhor, em três competições, chegada de Neto anunciado, e a intenção do Botafogo de contratar o zagueiro Alex Vinícius, Alix. Nós vamos estar falando sobre esses três assuntos aí, pedindo a você aí mais uma vez que deixe aquele seu like bacana. Já somos quase 1.450, isso tudo graças a você que tem sido nosso parceiro. Então continue dando essa moral, deixa seu like, deixa seu comentário, e se você for novo por aqui, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. É um prazer muito grande te receber aqui como inscrito no canal, como parceiro nosso nessa aventura de estar todo dia falando sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas, valeu? Vamos estar falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas passou pelo Bragantino aí na quarta-feira, garantindo vaga na próxima fase da Copa do Brasil, quartas de final. Entrou mais uma graninha nos cofres do Botafogo. O Botafogo precisa dessa grana. É um time que contrata muito, arrecada muito, mas contrata muito, acaba sempre precisando de muita grana para poder movimentar o seu elenco, né? Então o Botafogo passou bem, com bastante tranquilidade, venceu por 2-0 no Engenhão, venceu por 1-0 lá na terra da linguiça, lá em Bragança Paulista. E não no Nabi Abichedi, né, porque está em obra, jogou no outro estádio, o Red Bull Bragantino, e o Botafogo passou para essa próxima fase aí. O Botafogo é o único time que está em três frentes diferentes. O Botafogo disputa as quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo está nas oitavas, que tem um jogo importantíssimo na próxima semana diante da LDU no estádio Newton Santos, e o Botafogo disputa ainda o Campeonato Brasileiro. Tem chance de ganhar todos os campeonatos. O mais difícil, logicamente, Campeonato Brasileiro, porque a distância está muito grande para os primeiros colocados. Essa derrota para o Cruzeiro aí aumentou a distância ainda mais para um rival direto, mas o campeonato ainda não acabou, tem muito jogo pela frente, existe a possibilidade apesar da dificuldade, mas o Botafogo tem chances ainda. Então, o Botafogo está aí firme e forte na Copa do Brasil. Acredito que a gente passe de fase também na Libertadores, e o brasileiro a gente vai tocando a bola da maneira que for possível. O Botafogo tem que parar de dar mole em jogos disputados no estádio Newton Santos, né? O tapetinho, o tão famoso tapetinho do Botafogo, está se tornando o palco, melhor palco para os adversários. Isso é ruim. O Botafogo tem que voltar a se impor em casa para poder conseguir os pontos necessários para chegar bem no campeonato. No mínimo, garantir vaga na fase de grupos da Libertadores é o que a gente espera, já que o ano foi meio conturbado. Aliás, falando nisso, um ano extremamente conturbado, mas nós somos o único time que estamos em três frentes. Imagine se o planejamento tivesse sido bem feito. Se as coisas não tivessem dado tão errada como deram no início do ano. Estaríamos numa situação muito melhor. Bom, Neto foi anunciado, né? Agora nós temos John, Neto, o garoto que veio lá da Colômbia, né, o Christian Lor, temos o Raul e temos também o Léo Link. Hoje o Botafogo tem um monte de goleiros. Confiável, o John, e o Neto a gente não sabe como chega, né? O Neto, maior parte da carreira do Neto lá na Europa, sempre banco de reserva. Esperamos que ele possa vir e desempenhar um bom futebol. Se ele for bem no gol, a coisa vai ficar um pouco ruim para o John. John se queimou um pouquinho, não comigo, sinceramente, eu não acho que o jogador tenha se queimado, eu acho que foi mais pilantragem lá do clube que fez uma promessa para ele, chegou na hora e não cumpriu. Mas o fato é que alguns torcedores falam bem, outros torcedores falam mal, mas o cara voltou, publicou uma nota nas redes sociais aí, falando a respeito, que a decisão foi dele de permanecer, e eu não tenho problema nenhum com o John, que ele volte, que ele agarre bem. Agora, ele fica na berlinda. Por quê? Quando ele voltar, se ele não for bem no gol, a torcida vai cair de porrete em cima dele. Isso não é legal. Um cara que marcou história no gol do Botafogo, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, tem que ter o nosso respeito. Teve um deslize ali, eu achei que a coisa não foi bem feita, né, pelo staff do John. Eu acho que eles foram muito amadores.
E eu falei isso aqui no nosso vídeo de ontem, que vi um certo amadorismo por parte do staff dele, e canais grandes aí falaram a mesma coisa, tá? Que foi muito amadorismo. Então, porra, fica aí, que sirva de experiência para o John e que quando ele for tratado de uma possível saída futuramente, que faça a coisa com mais profissionalismo. Então, Neto está chegando, já foi anunciado e esperamos aí que ele tenha um bom papel, desenvolva um bom papel no Botafogo, seja feliz e que venha ajudar o Botafogo aí nessas muitas competições. Certamente será utilizado, porque 3 competições, à medida que o Botafogo for passando de fase, vai se fazer necessário utilizar também os goleiros, assim como os jogadores de linha. Esperamos que isso aconteça. A gente tem falado aqui dia após dia das necessidades do Botafogo, né? Falamos aqui da necessidade de um zagueiro pelo lado direito, falamos da necessidade de um ponta direita, falamos da necessidade de um atacante. Então, assim, precisa ter uma sombra para o Arthur e precisa de uma sombra também para o Arthur Cabral. Porque o jogador, quando não tem concorrência, ele acaba não desenvolvendo um bom futebol. A verdade é essa. Ele tem que ter alguém ali, porra, bicando o tempo todo, querendo a vaga, para ele poder se dedicar cada vez mais. E o que a gente está vendo hoje é um Arthur Cabral não jogando bem e o Arthur Corsinha, né, como muitos falam aí, também não está muito legal. Então precisa de jogadores para essa posição. Mas o pior problema do Botafogo hoje se tornou para a zaga. Por quê? O Jair saiu e o Caio assumiu a posição de uma maneira extraordinária. O Caio tem jogado muito bem, só que se machucou. E o Bastos já vem machucado desde o ano passado, né? Tentou voltar esse ano, não conseguiu. Então o Botafogo está passando por muita dificuldade na sua zaga. Hoje a gente está jogando com um jogador improvisado, porque o Barbosa jogou de zagueiro pelo lado direito, jogando torto. Aí agora ele está suspenso para esse jogo diante do Fortaleza. Eu sinceramente não sei, porque o David Ricardo vai jogar da posição original dele, que é o lado esquerdo. Provavelmente deve entrar ali na zaga o Nilton. Acredito que o Nilton deva jogar ali, porque o Nilton já atuou na zaga do Botafogo. Mas a verdade é que o Botafogo vai meio capenga para esse jogo diante do Fortaleza. Marlon Freitas, depois daquela contusão que deixou todo mundo assustado, também não joga, tem que cumprir o protocolo aí de 5 dias, né, para ver se não vai evoluir a contusão. Acredito que não, parece que não foi nada sério, mas o protocolo tem que ser cumprido. Então o Botafogo vai meio desfalcado para esse jogo aí, vai meio na corda bamba. Mas o Botafogo tem tudo para vencer esse jogo. O Fortaleza vem numa fase ruim e o Botafogo tem tudo para vencer, independente de quem vá a campo. Então, que o Botafogo consiga aí resolver esses problemas de elenco, porque tá muito chato, toda hora jogador saindo e jogador que se contunde, e aí a gente não tem um jogador à altura. Um time que investiu tanto nesse início de ano precisava ter um zagueiro já a essa altura do campeonato. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então fica aí o Alix Vinícius, zagueiro do Atlético Goianiense. Eu particularmente não o conheço e parece que vai ser uma transação meio difícil, porque o Atlético passa pelo mesmo problema também por falta de zagueiro. Eu falei que nós falaríamos sobre 3 tópicos, mas na verdade vamos falar sobre 4, porque o Cris Ramos, né, segundo a imprensa aí, já aceitou a proposta do Botafogo, o atacante aí, centroavante de 28 anos, que joga no Cádiz. Acho que a maior qualidade do Cris, por tudo que eu já ouvi falar, não o conhecia, estou ouvindo falar dele agora, mas por tudo que eu ouvi falar, a maior qualidade dele é a velocidade. Apesar da altura dele, 1,90 m, parece que é um atacante veloz, joga ali ele é centroavante, mas consegue cair pela direita, pela esquerda. Se cair bem pela direita, conseguir pelo menos cruzar, já vai ser uma grande força para o Botafogo, né? Porque a gente não tem esse jogador pela direita ali cruzando bola, já que o Vitinho cruza mal e o Arthur toda hora tem que puxar a bola para a esquerda e também não tem feito bons jogos. Então tomara que ele dê certo aí, caso realmente seja concretizada essa contratação, mas parece que tem deficiência na definição das jogadas. Eu não sei se é um atacante bom não, mas vamos aguardar aí o que o Botafogo arruma. O staff tem acertado mais, aliás, o staff não, né? O scout. Ele tem acertado mais do que errado. Esperamos que ele acerte também nessa contratação aí, valeu? Galera, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Se você for novo, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. E se você já é nosso parceiro, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp para que esse canal possa crescer cada dia mais, valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.